Olá, passando aqui para trazer uma reflexão nesse dia, algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã, no meu tempo devocional, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 9, né? Lá no finalzinho, fala que Jesus ele põe à prova aqueles discípulos que queriam segui-lo ou não. E aí uma pessoa chega e Jesus fala, segue-me. Ele fala assim, deixa eu enterrar primeiro os meus pais. E o outro fala, deixa eu abraçar minha família, meus pais, despedir. E aí Jesus olha para aquelas pessoas que estavam inventando desculpas para não segui-lo. E fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto ao reino de Deus. É interessante que lá em casa, a gente ia muito para a roça, para a fazenda dos meus tios, da minha avó, quando a gente era criança, no interior de Minas. E muitas vezes a gente chegava lá na época de férias e os meus tios estavam lá no meio do campo, lá no meio da roça, arando. E eles colocam aquele arado preso num animal, num cavalo, num boi, né? E ali eles vão fixo, firma aquilo no chão. E meu pai explicou pra gente que quando eles fixam aquele arado na terra, no chão, aquele ferro, eles têm que pegar um ponto fixo lá na frente. Uma árvore, por exemplo. Algo que não vai se movimentar. E ele olha para aquilo e ele vai firme naquele alvo ali, seguindo retinho. Porque depois aquela rua, né, aquele buraco que ele abre na terra, fica certinho, retinho, no mesmo rumo. E todo aquele arado, ele vai fazendo aquele suco certinho, parecendo uma rua certinho. E é interessante que depois, quando aquela planta, né, no caso lá no sul de Minas é o café, cresce e você olha, aquelas ruas estão certinhas, fazendo o mesmo trajeto, como se tivesse sido medido a régua. Mas é porque eles pegam um alvo lá na frente, um ponto fixo, e eles olham para ele e eles vão fazendo aquele arado. É interessante que Jesus faz essa comparação com o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e ele olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Por que isso? Porque quando você pega no arado e você olha para trás, ou você muda a direção do seu olhar, você vai mudar a direção para onde você está indo. Você vai perder o foco. E aquela rua que seria certinha, retinha, de repente ela começa a fazer curvas. E não vai ficar legal, não vai ficar bonito, não vai ficar certinho a sua plantação. E Jesus faz essa comparação, que aquele que põe a mão no arado, ele olha para trás. Ele não está apto para o reino de Deus. O que é esse olhar para trás? O que isso quer nos dizer? Como é isso? Por que eu não posso olhar para trás? Porque olhar para trás fala de nós olharmos para as velhas práticas, fala de nós olharmos para as coisas, para a nossa velha vida, para a nossa vida antiga, fala de nós nos distrairmos com situações que nós já vivemos. Jesus é o nosso alvo, nós precisamos estar com o nosso olhar fixo nele, sem distrações, sem olhar para trás, sem pensar que talvez lá no passado era melhor, sem pensar que talvez a nossa vida antes de conhecer o Senhor, antes de pôr a mão nesse arado, talvez fosse melhor. Sabe, queridos, o reino de Deus, ele é assim. É interessante que Jesus, ele fala aqui que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Nós, como igreja do Senhor nesse tempo, precisamos estar aptos para o reino de Deus. Nós não podemos nos distrair com as situações da vida. Nós não podemos ficar olhando para trás como se as situações passadas tivessem sido melhores. Nós não podemos viver uma vida de inconstância. O nosso alvo é Cristo. Nós precisamos estar firmados nesse alvo. Nós precisamos olhar para Jesus e caminhar a nossa caminhada com Ele, com a mão no arado, lançando a semente, proclamando o reino, vivendo a vida de Cristo. Jesus estava chamando esses homens aqui para servi-lo, para caminhar junto com ele, para anunciar o reino de Deus, para proclamar o evangelho, e eles estavam preocupados com as coisas naturais da vida. E Jesus nos chama a viver uma vida com ele, plena, verdadeira, olhando para ele firmemente. Tem um outro texto na palavra de Deus que eu não me lembro agora, que fala para nós olharmos firmemente para o alvo da nossa soberana vocação, que
que é Cristo Jesus. Nós precisamos entender que existe um alvo, existe um ponto de referência que nós temos que olhar firmemente para ele, para não perdermos o caminho, a direção de onde estamos indo. Então, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Precisamos estar aptos para o reino de Deus, olhando para Cristo. E com essa palavra eu me lembro de uma música que na minha época de jovem, adolescente, a gente cantava muito. A gente cantava ela, ministrava ela quando o grupo de jovens ia cantar na frente da igreja, o grupo Templos, que é do grupo Logos, que diz assim, eu me lembro que quando eu cantava a respeito dessa música, eu entendi exatamente o que a música dizia. Ela é assim, ó. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto tem, serviço e profissão. Muito lindo isso, né? A palavra de Deus é muito linda. Deus abençoe você nesse dia.